amigos queridos, sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos responder o questionamento da Mirlane. Ela nos pergunta qual é a visão espírita para as doenças da mente, como esquizofrenia, os sociopatas, psicopatas, obsessores. Os transtornos mentais, como esquizofrenia, depressão também, e os transtornos de personalidade, como os psicopatas e sociopatas, segundo a doutrina espírita, originam-se de uma alma inquieta, de uma alma perturbada. Todos nós estamos num processo reencarnatório, objetivando a nossa evolução espiritual, chegarmos um dia à perfeição. Esses espíritos também são espíritos que estão nesse processo evolutivo, mas em vidas passadas, muito erraram, cometeram graves erros à justiça divina, à lei divina. Muitos voltaram-se para o crime, outros através do suicídio, outros se revoltaram sobremaneira com a lei divina. E tudo isso grava no perispírito essas vibrações negativas, essa carga energética negativa, porque todas as nossas vivências permanecem arquivadas no nosso perispírito, tanto no nosso inconsciente quanto no nosso subconsciente e pouco atualmente no nosso consciente, que é aquilo que a gente vai trazer para esta vida. Então isso fica isso fica sempre arquivado nos nossos arquétipos de memória, presentes no perispírito. E o que acontece? Quando as pessoas retornam, quando as pessoas reencarnam, embora elas não lembrem exatamente dos erros e dos equívocos cometidos em vidas passadas, essas matrizes de erro, elas voltam em forma de tendências, em forma de desequilíbrios emocionais, em forma de desequilíbrios mentais, em forma de uma sintonia com uma espiritualidade inferior, que através de um processo obsessivo nos influencia ainda mais, agravando aquele quadro de desequilíbrio emocional. Então, tudo isso é reflexo dos nossos equívocos e erros do passado. Naturalmente, há uma diferenciação entre transtornos mentais, como no caso da esquizofrenia, e transtornos de personalidade, como no caso dos psicopatas. Porque o transtorno mental, no caso, por exemplo, da esquizofrenia, nós já tivemos oportunidade de falar sobre ele em outro vídeo, essas matrizes delituosas, elas contaminam, elas adoecem o perispírito, e quando o perispírito se liga ao óvulo para a fecundação, ele transfere para aquele corpo que está se formando essas matrizes doentes, de forma que compromete a organização física do novo corpo que está se formando. Por isso que há aí também um fator genético hereditário a comprometer o organismo, no caso de uma esquizofrenia. Por isso que há um problema físico que na realidade se transfere para a mente. Mas ali não é apenas uma questão espiritual, aquilo de qualquer forma reflete no organismo físico. Por isso a necessidade de haver um tratamento, tanto através de medicamentos, quanto um tratamento psicoterápico e também um tratamento espiritual. Os transtornos de personalidade, como os psicopatas, não há um problema genético, não é uma organização física deficiente. Não, isso aí ainda são espíritos muito imperfeitos, que claro, é uma imperfeição temporária, nós já sabemos disso, mas ainda são muito imperfeitos e muito revoltados com a lei de Deus. De alguma forma, se sentem injustiçados e isso torna a vida atual através de uma revolta para com a justiça divina. Mas não há um comprometimento do organismo físico, é um problema de personalidade. Ok? Tanto é que a sua capacidade de julgamento, ela não é influenciada. Ele tem uma capacidade de julgamento, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, mas ele não tem culpa, ele não se sente culpado em fazer ou agir equivocadamente. O que ele acha que precisa fazer, ele faz, e isso não traz para ele culpa. Claro que um problema como os psicopatas, por mais que você lhe dê orientação psicológica, orientação espiritual, esse problema muito dificilmente se resolverá numa única encarnação.
Serão necessárias várias reencarnações para que esse processo de consciência acerca da justiça divina e também a consciência de culpa por conta dos erros cometidos, isso venha a aflorar. E não é incomum que em reencarnações posteriores, essas situações, essas pessoas como os psicopatas, sociopatas, que muito agridem e ferem a lei divina, tenham o seu livre-arbítrio numa próxima reencarnação cerceado. Então, muitas pessoas virão em vidas subsequentes com problemas mentais e físicos muito graves, de modo que a vida terrena lhe seja uma prisão. Sem dúvida, ao mesmo tempo que é uma prisão, é também um aprendizado, para que ele possa valorizar a justiça divina, criar uma consciência de culpa e, em reencarnações posteriores, voltar para o caminho do que é correto, da licitude, realmente voltar para a vivência do Evangelho de Jesus e a busca pela evolução espiritual. Então, de uma forma, para que a gente possa finalizar, esses transtornos da mente, essas doenças de personalidade ou da mente, refletem um espírito ainda muito equivocado, um espírito ainda devedor da justiça divina. E tudo nesta vida serão experiências que objetivam proporcionar a esse espírito a evolução necessária, o crescimento necessário para que um dia ele possa ser espírito perfeito. Tudo bem, Mirlane? Por hoje é só. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha sanado a sua dúvida. Mais uma vez quero agradecer a todos pela participação na nossa promoção e continue conosco. Um grande beijo. Tchau, tchau!